adorarmos, Senhor. Vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer. Cada dia a tua vida viver. Nossas vidas vem, pois, transformar. Refrigério pra alma nos dá. E agora com outros irmãos nos unirmos aqui em oração. Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer. Cada dia a tua vida viver. Nossas vidas vem, pois, transformar. Refrigério pra alma nos dá. E agora com outros irmãos nos unimos aqui em oração. Nossas vidas vem, pois, transformar. Refrigério pra alma nos dá. E agora com outros irmãos nos unimos aqui em oração. E agora com outros irmãos nos unimos aqui em oração. Boa noite, família. Convido você a abrir em Marcos capítulo 12. Vou estar lendo do verso 41 ao verso 44. Evangelho de Marcos, capítulo 12, do verso 41 ao verso 44. Texto conhecido sobre a oferta da viúva. É o texto que nós vamos compartilhar essa noite em Lucas, mas esse é o texto paralelo em Marcos. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus sentou-se em frente ao cofre das ofertas e observava como a multidão colocava dinheiro no cofre. Muitos ricos depositavam ali muito dinheiro. Veio, porém, uma viúva pobre e colocou no cofre 2 moedinhas que valiam 1 quadrante. Chamando ele os discípulos, disse: em verdade vos digo que essa viúva pobre deu mais do que todos os que colocaram a oferta no cofre, porque todos deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Amém? Amém. Hoje nós vamos meditar um pouquinho sobre isso, e é muito importante a gente entender o conteúdo desse texto, exatamente para aprender aquilo que Deus realmente espera de nós em um culto, aquilo que Deus espera de nós em ofertas. E hoje nós separamos esse tempo para ofertar ao Senhor, e certamente Ele vai estar aí ansioso para que nós venhamos a fazer isso com a intenção correta e a atitude correta também. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, pela oportunidade de estar celebrando este culto ao Senhor. Pedimos, Senhor, encarecidamente que o Senhor se faça presente de uma forma que nós possamos perceber, que o Senhor receba o nosso louvor, a nossa adoração, que o Senhor possa estar olhando para cada um de nós e observando algo em nós, Pai, que realmente tem algum tipo de valor e virtude no sentido do nosso compromisso, Senhor, de oferecer algo a Ti que o Senhor merece. Nós sabemos, Pai, que o Senhor merece muito mais do que aquilo que nós vamos oferecer, mas pedimos encarecidamente pela Tua graça e misericórdia que o Senhor receba o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão nessa noite. Pedimos, Pai, que o Senhor nos limpe, nos purifique, que o Senhor possa remover tudo aquilo que de alguma forma possa estar atrapalhando a nossa comunhão contigo e uns com os outros, e
que essa noite possa ser uma noite memorável, Senhor, de louvor e adoração ao Teu nome. É para isso aqui que nós viemos. Não viemos para receber ou para assistir um culto. Viemos oferecer um culto a Ti. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Graça e paz, queridos. Vamos nos colocar em pé. Declarar que hoje é tempo de louvar o Senhor. Amém? Todo tempo é tempo de louvar a Deus. Independente das circunstâncias, quer sejam boas ou ruins. Todo tempo é tempo de louvar. Amém? Então, com gratidão no nosso coração, alegremente vamos estar declarando: Senhor, hoje é tempo de Te louvar, porque o Senhor habita no nosso meio, o Senhor está no meio de nós. Amém, queridos? Glória a Deus por isso, pela presença do Senhor em nossas vidas. As palmas, vamos? Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita Seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e Sua glória encherá este lugar. Vem louvar, o tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita Seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e Sua glória encherá esse lugar. Vem louvar, vem louvar, no meio dos louvores Deus habita. É Seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e Sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, no meio dos louvores Deus habita. É Seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e Sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar. Gente, a gente está, queridos, né? Meus irmãos, a gente está em pouca, né? A gente sabe que tem poucas pessoas. Com máscara fica mais difícil ainda. Eu entendo, né? Fica mais difícil ainda. Mas nós estamos, que nem eu falei para o Cris, vamos tentar dividir um pouco os homens com as mulheres, né? Para eles poderem estar cantando também, né? Fazendo parte deste grupo de louvor também, né? Juntos. Porque nós somos um corpo só, nós somos uma unidade só. Vocês cantam aqui, nós cantamos aqui e louvamos ao Senhor, amém? Glória para sempre ao Senhor. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus. Aleluia. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de
Davi que venceu e o livro abrirá. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar e tudo que neles há o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então se verá o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então se verá o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Aleluia, amém, queridos? E a palavra do Senhor que diz que vai ser desse jeitinho, né? Nós vamos ver esse momento. Aleluia. Nós vamos contemplar este momento da vida do Senhor Jesus. E nós vamos estar lá, né, amados? Nós vamos subir junto com Jesus. Aleluia. Te exaltamos, Senhor, neste momento. Glorificamos o Teu nome que é santo, Deus. Exaltamos o Senhor que é eterno, que vive, que reina no nosso meio, Deus. Aleluia. Declara
Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nestes dias, trazendo vitória às nossas vidas. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nestes dias, trazendo vitória às nossas vidas. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós, te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitória às nossas vidas. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós, quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós, te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, porque é um privilégio, ó Pai, estar diante de Ti, estar em Tua presença, poder ministrar louvores, ó Pai, poder declarar a nossa adoração a Ti, que realmente, ó Deus, o Senhor possa ter aceito o nosso louvor, a nossa adoração, ó Pai, a cada instante das nossas vidas, ó Deus, que realmente a nossa vida seja um culto a Ti, ó Pai, diariamente, a cada instante. Sabemos que este momento aqui é apenas um reflexo daquilo que a gente vive no dia a dia, ó Pai. E queremos que esse momento seja um momento verdadeiro, seja um momento que o Senhor se agrade. Por isso pedimos também, ó Deus, que o Senhor venha nos moldar a cada dia, nos ajude a sermos melhores, ó Pai, e que possamos realmente fazer a Tua vontade, ó Deus. Fica conosco ainda, ó Pai, no restante desse culto, que o Senhor possa falar conosco, através das canções que ainda vamos entoar, através da palavra que vamos ouvir, ó Deus, e que o Senhor se manifeste em nosso meio, ó Pai, e que possamos nos alegrar na Tua presença. É o que eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém? Convido você a abrir em Lucas capítulo 21. Nós vamos ler os 4 primeiros versos. Lucas capítulo 21, do verso 1 ao verso 4. É o texto conhecido da oferta da viúva, que a gente já leu no início do culto, o texto de Marcos, capítulo 12, que é o texto paralelo.
E agora a gente vai ler esse texto e nós vamos meditar aí sobre as pessoas que Jesus enxerga. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus observava os ricos que colocavam as suas contribuições no cofre de ofertas. Viu também uma pobre viúva colocar ali 2 moedas pequenas e disse: em verdade vos digo que essa viúva pobre contribuiu mais do que todos, pois todos aqueles que deram do que lhe sobrava, mas ela da sua pobreza deu de tudo, deu do que tinha todo o seu sustento. Vamos orar? Senhor Jesus, tem misericórdia de nós neste momento. Nós acabamos de ler, Senhor, a Tua palavra, e temos certeza e a convicção de que o Senhor deseja falar conosco. Pai, nos prepara para este momento. Encarecidamente eu peço que o Senhor abra os nossos ouvidos, Senhor, abra o nosso coração. Que o Senhor deixe a nossa mente realmente focada só em Ti. Que o Senhor elimine tudo aquilo que de alguma forma possa atrapalhar essa nossa comunhão, esse nosso relacionamento com o Senhor. Pai, nós temos a necessidade de aprender a como Te servir do jeito que o Senhor quer e não do jeito que nós queremos. Por isso nós pedimos, Senhor, neste momento, revele a Tua vontade a nós. Nos mostra qual é o Teu padrão, Senhor. Corrige as nossas atitudes que não Te agradam. Que esse tempo, Senhor, possa ser um tempo de conhecimento da Tua palavra, de fortalecimento, de correção, de o transformar de uma nova atitude daqui para frente. Nos ajuda, Senhor, por favor. Precisamos tanto ouvir essa orientação, mas muitas vezes, como foi durante todo o meu dia, às vezes a gente parece não estar preparado ainda para ouvir isso. Parecemos ainda tão infantis, Senhor. Tem misericórdia de nós neste momento. Nos ajuda, Senhor, a compreender a Tua palavra e a colocar ela em prática para a honra e glória do Teu nome. Mais uma vez, Senhor, eu me coloco diante de Ti pedindo a Tua misericórdia. Quem sou eu para falar em Teu nome, Senhor? Qual é a minha capacidade? Quais são os meus méritos? Nenhum. Não sou nada. Mas peço que a Tua palavra, que é poderosa, Senhor, ela sozinha, poderosa para nos transformar, que ela possa ser proferida de forma correta e exata, Senhor, pela minha boca, através de uma ação sobrenatural Tua. E eu peço, Senhor, mais uma vez, que o Senhor não permita que eu fale aquilo que o meu coração deseja, mas aquilo que venha somente do Teu coração. Misericórdia, Senhor, clamamos a Ti neste momento. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Só para lembrarmos um pouquinho o que está acontecendo na sequência da história. Jesus está ali na semana final, semana que a gente chama de Semana da Páscoa. Ele já está em Jerusalém, já teve a entrada triunfal. Ele está em confronto constante com os líderes religiosos dentro do templo. E uma coisa aconteceu de destaque. Depois desses homens virem um atrás do outro testar Jesus e passarem vergonha, Jesus fez uma pergunta para eles e eles não souberam responder. E depois, diante de toda a multidão e dos seus discípulos, Jesus desmascarou esses líderes religiosos, falando para eles que o desejo deles era só ganhar dinheiro. Deu uma descrição de quem eles eram ainda no capítulo anterior. E se você observar no versículo 47 do capítulo 20, vai dizer que esse tipo de pessoa devorava a casa das viúvas simulando longas orações. E logo na sequência dessa descrição, falando sobre viúvas, que a gente sabe que naquele período de tempo vivia uma situação muito complicada, Jesus observa uma situação com uma viúva também.
Ao que parece, isso não é coincidência, mas Jesus queria dar um destaque especial para pessoas que, mesmo em condição humilde, conseguem agradar a Deus da forma que Deus deseja. Então a gente vai começar a entrar no capítulo 21, com Jesus contando essa história. O texto de Marcos, que é o texto paralelo, vai trazer um pouco mais de detalhes, ok? Se você quiser ler em casa, está lá Marcos capítulo 12, versículo 41 a 44. E o texto lá diz que Jesus estava sentado exatamente em frente a um local onde era depositado algumas ofertas. Se você entrasse no templo de Israel daquele período de tempo, na área onde ficavam as mulheres, existiam 13 urnas que tinham um formato de cone, onde as pessoas depositavam ali as suas ofertas. Aqui o texto parece indicar um tipo de oferta que era voluntária, não era o tipo de contribuição que o judeu obrigatoriamente teria que fazer. A ideia realmente é uma ação voluntária para algum objetivo. Normalmente essas ofertas eram depositadas em um local específico para um benefício específico. Poderia ser o aumento do templo ou coisa assim. Normalmente essas ofertas não eram direcionadas àquilo que uma oferta obrigatória teria, por exemplo, sustento dos sacerdotes, dos levitas. O texto aqui mostra que Jesus estava observando aquela situação, e é engraçado porque o texto original ele fica um pouco redundante. É como se o texto descrevesse: Jesus observava e viu. E é interessante porque dá uma ênfase de que Jesus está olhando para as pessoas. E é uma coisa que a gente sempre aprendeu. Desde o seu primeiro contato com a palavra do Senhor, você sabe que Deus, Ele é poderoso e consegue ver muito além daquilo que o ser humano pode ver. Amém? Então Deus, Ele vê e enxerga aquilo que a gente faz e aquilo que a gente não faz. Aquilo que a gente faz de bom ou mal, ou aquilo que a gente não faz de bom ou mal. Mas muito além disso, Deus, Ele consegue enxergar o nosso coração, consegue ver a intenção daquilo que a gente fez, ou daquilo que a gente deixou de fazer. Você crê nisso, amém? Rapaz, a gente até crê, mas é tão difícil disso se tornar real e palpável. Eu vou tentar explicar. Quem já tem filhos ou lida com crianças sabe muito bem como acontece esse fenômeno. Crianças ainda bebezinhas ou pequeninas, tem uma brincadeira que é comum a todas elas. Onde está o bebê? Já fez isso com alguma criança? Tampa o rosto da criança com alguma coisa e fala: cadê o bebê? Cadê o bebê? Cadê o bebê? Tira o pano, pronto, aquela alegria, não é? É interessante o fato da criança achar que ela está escondida, porque ela não consegue ver as outras pessoas, não é verdade? Não sei se você já teve essa experiência, talvez com uma outra criança, ou com os seus próprios filhos, mas lá em casa, aconteceu já com o Gabriel e com a Isabela, deles desejarem se esconder, e eles enfiarem a cara no sofá, e acharem, porque eles não estão enxergando ninguém, que ninguém está vendo eles. Essa mesma percepção infantil é a que você tem sobre Deus. Em alguns momentos, por achar que você não consegue ver ninguém, que ninguém está vendo você. E é exatamente nesse momento, nessa percepção enganosa do nosso coração, que nós cometemos as maiores atrocidades contra Deus. Quando a gente tem aquela percepção de que não tem ninguém olhando. Sempre tem alguém olhando. Deus sempre está olhando. É exatamente essa a ênfase do texto. Aquilo que você faz ou deixa de fazer, a intenção do mais profundo do seu coração tem sido observada por Deus. Deus está sempre olhando. Mas apesar de você saber disso, de você crer nisso, isso não se torna verdade no seu dia a dia. Porque no seu dia a dia, naquilo que a gente chama de vida real,
Você acha que está escondido atrás de um ambiente solitário, quando você fecha a porta e você tem aquela percepção de que aqui ninguém pode me ver, por isso eu posso fazer aquilo que eu quiser, aquilo que eu tenho vergonha de fazer na frente dos outros, aquilo que é pecado. É interessante porque essa noção de que está sozinha nos traz realmente a vontade de expor o pecado, o desejo que está lá dentro. Certas práticas, certos pecados que nós fazemos no oculto, nós jamais praticaríamos diante de outras pessoas. Eu tenho certeza absoluta que certos pecados seus jamais seriam praticados na minha frente. Mas você não tem problema nenhum de fazer isso na frente de Deus. Apesar de você ter a consciência plena de que Ele está lá, assistindo aquilo que você faz. Deus está vendo. Deus está observando. E você precisa, além de dizer que crê nisso, você precisa vivenciar essa experiência. É isso mais ou menos que a Bíblia chama de temor. É a reverência que nós temos diante de Deus. É a questão de crer realmente que Ele está lá, e é exatamente por isso que nós precisamos nos comportar da maneira que Ele se agrade. Deus está em todos os lugares, sempre nos vigiando. Existe aquela musiquinha que a gente cantava quando era criança na igreja. Cuidado, olhinho que vê. Lembra? Deus está olhando para você. Interessante que o destaque do texto mostra Deus olhando duas pessoas. E existem uma infinita possibilidades aqui de intenções nesse olhar. Talvez algumas pessoas vão olhar para esse texto e dizer assim, olha, o destaque de Jesus é olhar um homem e uma mulher, o rico ou o pobre. Mas se você observar o texto com cuidado, vai ver que Jesus ele não destaca nenhuma dessas facetas. O que Jesus destaca quando ele olha essas duas pessoas é alguém que dá sobra para Deus, alguém que dá tudo para Deus. Não importa quem é homem, quem é mulher, quem é rico, quem é pobre. O que importa é quem dá aquilo que sobra para Deus, quem dá tudo para Deus. Irmãos, Deus procura adoradores. Jesus afirma isso categoricamente lá em João capítulo 4. E aqui mostra também que Jesus está procurando esses adoradores. Está olhando para eles. Está olhando para cada pessoa que se aproxima dele com a intenção de adorar. Prestar uma oferta ao Senhor é uma maneira de nós o adorarmos. Ofertas podem ser de diversas formas. O texto está falando de contribuição financeira, certamente. Mas a nossa vida de adoração, ela não se restringe a isso. Engloba isso também. Mas não significa que somente isso é uma vida de adoração. E é interessante porque o texto diz que Deus ele não é tão bom em matemática quanto a gente. Que na nossa percepção, adora mais quem dá mais. Mas na matemática de Deus as coisas são meio diferentes, sabe? Deus ele não valoriza tanto a questão do quanto você contribui. Mas se você está realmente contribuindo de forma total, ou está dando para Deus somente o que sobra. Vamos tentar observar o primeiro ponto aí? Eu vou destacar primeiro aquele que sobra. Versículo 1 diz que Jesus observava os ricos que colocavam as suas contribuições no cofre da oferta. Marcos vai dizer que eles contribuíam em grandes quantidades. Irmãos, quando fala em contribuição bíblica, sempre pense em moeda de algum metal, ok? Naquele período de tempo ainda não existia o papel moeda, como a gente é acostumado hoje. Aqui, sempre moedas de algum material.
na maior parte das vezes, algum material nobre. Então você imagina o pessoal entrando com saquinhos de moeda, abrindo os saquinhos de moeda e despejando todo aquele valor dentro de algo em formato de cone. Imagina um instrumento de cone. O que acontece quando metal bate no metal? Ressoa um som, né? Agora você imagina aquilo em formato de cone. Amplia ainda mais o som, não amplia? Como se fosse uma corneta. Agora você imagina as pessoas que queriam o destaque, tirando do bolso as grandes quantidades de moeda e jogando aquilo dentro do... Agora você imagina a situação humilhante de uma pessoa que só tinha 2 moedas. Que complicado, né? Rapaz, não tinha nem um envelopezinho para colocar a moeda dentro. Não tinha, rapaz. E na percepção das pessoas ali, Deus estava se agradando dos volumes grandes das moedas que eram lançadas ali. Mais uma vez eu faço questão de dizer para você que esses homens que estavam lançando grande quantidade de moeda, o texto fala em oferta. Ou seja, uma ação voluntária, certo? O texto diz, versículo 3, que Jesus observar esses homens, e essa mulher também, diz que em verdade vos digo. Quando Jesus diz em verdade, ele está tentando destacar algo que realmente é real, é verídico, comprovadamente verdade por Deus, e que muitas vezes o ser humano não é capaz de observar. E o texto diz: essa viúva pobre contribuiu mais do que todos os outros, porque todos aqueles que estavam dando essa grande quantidade, dava daquilo que lhes sobrava. E aí está um ponto-chave da primeira pessoa característica daquilo que Jesus viu. Pessoas que dão para Jesus aquilo que sobra. O que é sobra? Normalmente a gente fala de sobra, a gente relaciona a comida, né? Na sua casa a comida sobra? Sempre sobra alguma coisa, não sobra? Quando você vai comer uma laranja, o que sobra? A casca. Espremeu, soma o bagaço da laranja. Lá em casa nem o bagaço sobra, porque a Isabela come até o bagaço da laranja. Mas sempre é algo que você usufruiu a melhor parte, e o restante é o que vai ser lançado no lixo. O restante é aquilo que não tem valor, não é isso? O que sobra é aquilo que para você não tem valor. É interessante que Jesus está dizendo que essas pessoas em específico estavam dando para Deus aquilo que lhes sobrava. Ou seja, para essa pessoa, a razão da sua existência era ela mesma. O centro do seu universo era ela mesma. Ela precisava usufruir de tudo aquilo que ela pudesse. E aquilo que lhe sobrava, que para ela mesma já não tinha mais valor, que era como casca de laranja, ela oferecia para Deus. E achava que assim seria bem recebida. Normalmente é esse tipo de pessoa que tem uma consciência tranquila diante de Deus por cumprir rituais. Já fiz a minha contribuição, já estou em paz com Deus. Irmãos, como é que a gente vai definir em nossas vidas aquilo que é resto ou não, aquilo que é sobra ou não? Essa avaliação eu não posso fazer, só você pode fazer. Mas você tem que saber que Jesus que olha para você, Ele faz essa avaliação. E ao fazer essa avaliação, Ele é que vai definir se Ele recebe essa oferta ou não. Quando a gente fala sobre dinheiro, você tem dado para Deus aquilo que sobra? Pastor, como é que eu vou saber? É simples. Qual é o principal? O principal é aquilo que você usufrui?
Ou o principal é aquilo que você dá para Deus? A gente daqui a pouco vai falar exatamente o perfil que Deus quer, mas eu estou só querendo aguçar você para que você faça uma avaliação. A oferta, por exemplo, do seu tempo. Como é que você distribui ele durante o dia? Você dá a Deus o principal do seu tempo? Ou você dá a Deus aquilo que sobra? Sobra algum tempo para você? Sobra algum dinheiro? Irmãos, a gente tem vivido em um tempo que é tão terrível a questão do egocentrismo, que a gente já nem tem mais condições de falar em sobra. De forma geral, não sobra nada para Deus. A gente consome tudo. Deus não tem tido nenhuma oportunidade de tempo de sobra, e nem a sobra do nosso dinheiro, porque nem o nosso tempo, nem o nosso dinheiro tem sobrado para nós oferecermos a Ele, mesmo que Ele não receba aquilo que é de sobra. Sexta-feira, de sexta para sábado, eu resolvi, antes de dormir, ver um filme. E logo que eu coloquei o filme para ver, apareceu a classificação indicativa do filme, para maiores de 18 anos. E aí apareceu que ali teria um conteúdo sexual, violência e linguagem imprópria. E aí sabe o que eu fiz? Desliguei o filme e falei, eu sou cristão, os meus olhos servem ao Senhor, e é por isso que eu não vou me alimentar disso. Lamentavelmente não foi o que aconteceu, irmãos. Eu coloquei na minha cabeça, sou maior de 18 anos, estou apto a ver este filme. Durante todo o filme, uma história muito bem bolada, para que ao final eu ficasse torcendo pelo bandido, eu achasse o policial um idiota e festejasse a mulher que traiu o marido para ficar com outro. Eu acho que na classificação deveria ter vida imprópria também. Você entende? Você já pensou se você começasse a dedicar como oferta ao Senhor os seus olhos, aquilo que você vê? E os seus ouvidos? E as suas fotos? Se você dedicasse as suas redes sociais ao Senhor? E se você parasse de seguir pessoas que têm um padrão de vida contrários ao da palavra de Deus? E se você resolvesse ser uma oferta ao Senhor? Não seria demais? Parece que é isso que Jesus quer. Deus, Ele é um Deus exclusivista, Ele quer você por inteiro, por completo. E é aí que a gente entra no padrão de Deus, quando Ele fala dessa viúva. O versículo 2 diz que uma viúva pobre foi colocar ali 2 moedas. Observe, no capítulo anterior é falado que as viúvas estavam sendo roubadas por líderes religiosos. Aqui Jesus faz um acréscimo, dizendo que essa viúva era pobre. Parece querer destacar que ela era ainda num padrão de maior pobreza do que as viúvas no geral. O texto fala que ela colocou ali 2 moedas, que o valor realmente, se a gente fosse contabilizar hoje, algumas pessoas estimam, seria meio centavo. Irmãos, a gente não tem nem moeda mais de 1 centavo, não é verdade? Isso teria valor de meio centavo, ou seja, é tão insignificante, que é aquele tipo de moeda que você passa na rua e nem se cansa de ir até o chão pegar, porque você sabe que aquilo não compra nenhuma bala. É exatamente essa mulher que depositou ali o valor que Jesus disse. Essa daí depositou o máximo. E aí os discípulos devem ter ficado confusos. Será que Jesus não sabe fazer conta? Olha o templo aqui.
Olha a grandiosidade desse lugar. Olha o ouro, olha as pedras preciosas. Olha a estrutura. Olha o quanto foi gasto para que esse lugar esteja de pé. Imagina o salário de um sacerdote, de um levita. Imagina o salário de alguém que simplesmente varre este lugar. Essas moedas não pagam nada, Senhor. Mas Jesus diz, essa mulher, ela não deu do que sobrava. Ela deu de tudo que ela tinha. A expressão no versículo 4 diz que ela da sua pobreza deu tudo o que tinha para o seu sustento. Irmãos, em outras palavras, o texto aqui está dizendo que ela passaria fome, porque ela já não tinha mais nada para comprar nem alimento. E ela resolveu dar tudo a Deus. E aí vem a pergunta, pastor, você está querendo dizer que eu vou ter que doar todo o meu salário a Deus? E a resposta é, sim, vai. Sim. Mas pastor, como é que eu vou pagar as contas? Eu falei, não estou dizendo que você vai ter que contribuir aqui todo o valor. Mas eu estou dizendo que Deus, Ele se interessa por 100% do seu salário. Por 100% da sua vida. Por 100% daquilo que você olha, daquilo que você ouve, daquilo que você toca. Por 100% da sua presença, da sua atenção, da sua dedicação, do seu esforço. Deus, Ele quer 100% de você. São essas pessoas que Deus está procurando. São essas pessoas que quando Ele olha, se sente agradado. Não são pessoas que negociam com Ele partes da vida. Senhor, isso daqui é teu, isso aqui é meu. Senhor, esse dia é meu. Agora esse tempinho aqui é seu. Senhor, eu não posso fazer isso, eu estou muito ocupado, muito atarefado. Como se você fosse o dono da sua própria vida. Mas Deus, Ele não está fazendo um negócio com você. Ele simplesmente quer que você seja grato. Porque quem não dá 100% da sua vida a Deus, está demonstrando ingratidão em relação a Ele. Irmãos, aquilo que Deus nos deu é maior do que qualquer coisa neste mundo, é maior do que a nossa própria vida. Ele enviou seu filho, seu único filho, para morrer em nosso lugar. E nós, em resposta a esse maior ato de amor do universo, precisamos dizer, Senhor, a minha vida agora é tua. E aquilo que o Senhor desejar fazer, é o que eu farei. Quanto eu devo administrar do meu dinheiro para dar ali na igreja? E o restante, onde eu devo investir? É teu, Senhor. E aí, quando essa percepção chega, todas as outras ações vão ser transformadas. E aí você começa a perceber que Deus é a prioridade da sua vida e não você mesmo. É por isso que mesmo cansado, você vai no culto de quarta-feira para orar 1 hora, porque não é para você, é para Ele. É por isso que você vai ser mais pontual no culto do que no seu trabalho em que você bate o cartão, porque a prioridade não é você, é Ele. É por isso que a percepção do tempo vai mudar e você vai separar do seu dia o melhor horário para orar e para ler a palavra. É por isso que você vai viver o melhor para Ele. E aí sabe quem vai ser o alvo da sobra? Ninguém, irmãos. Se você achou que era você, esquece, porque Deus não deixa sobra, Ele quer você por completo. Você inteiro. Todas as partes. É interessante demais esse texto, porque mostra que Jesus, Ele consegue olhar e avaliar cada um,
E isso deve soar como uma alegria para aqueles que têm o servido, e mesmo assim acha que é pouco. Mas pastor, eu tenho dado tão pouco. Mas esse pouco, Deus sabe o valor dele. E se esse pouco para você é muito, entenda que Deus valoriza isso, se você tem contribuído com 100% da sua vida a Ele. Eu não sei se essa viúva teve conhecimento dessa realidade. Mas certamente hoje, ainda no céu, ela teve essa experiência de saber que aquilo que ela achava que não era nada, era valorizado por Deus. Eu sempre costumo dizer isso como uma brincadeira, mas todo aquele que busca as coisas deste mundo e deixa Deus de lado, nunca conseguiu os seus objetivos aqui. Nunca. Quem deixou de lado a contribuição, nunca conseguiu pagar em dia todas as suas contas. Nunca. Irmãos, Deus vem sempre em primeiro lugar. Aquilo que Deus espera de nós é que nós venhamos a contribuir a nossa vida a Ele. Tudo, 100%. Porque foi isso que Ele nos deu. Nos deu tudo. Aquilo de mais precioso que Ele poderia nos dar, Ele nos deu. E se não é por uma questão de obediência, que seja pelo menos uma questão de consciência. Nós deveríamos ficar constrangidos de não dar ao Senhor aquilo que lhe é devido, se Ele nos deu muito mais, sem que nós merecêssemos. E talvez você possa pensar assim, mas será que vale a pena todo esse sacrifício? Nunca olhar por mim mesmo e sempre olhar por aquilo que Deus fez? E eu digo, sim, lógico que é. O próprio texto bíblico diz que nunca viu o justo mendigar o pão. E é nessa palavra que nós cremos. Você nunca terá falta daquilo que você precisa. Eu não estou dizendo daquilo que você quer. Eu estou dizendo daquilo que você precisa. Nunca. Um grande exemplo dentro da casa dos meus pais sempre foi a minha mãe. Eu fico brincando e digo que a minha mãe era o número 2 na lista ali de quem seria a mãe de Jesus. Não é porque é minha mãe, ok? Como Maria aceitou a missão, minha mãe ficou de fora. Mas a minha mãe, quando ela começou a ensinar eu e o meu irmão sobre contribuição, sabe o que ela falou pra gente? Ela pegava dinheiro em papel e separava as melhores notas. As notas que estavam mais íntegras, mais limpas. Aquelas que não estavam amassadas. E ela disse pra gente, são essas notas assim que a gente contribui. A minha mãe não somente ensinou a questão do valor, mas para minha mãe o importante era a forma também que ela dedicava a Deus. Você pode achar assim, mas uma nota mais limpa vale a mesma coisa que uma nota suja? Uma nota intacta vale a mesma coisa do que uma meia rasgada ou amassada, não é verdade? É verdade. Mas para Deus, que via a intenção do coração dela, isso tinha muito valor. E marcou a minha mente para sempre. Irmãos, a sua vida precisa ser assim. Para Deus sempre é o melhor. Se vai dar a oferta, até o dinheiro precisa ser o melhor. E a sua vida, a sua capacidade, aquilo que Deus deu para você, a formação que você tem, para Ele sempre tem que ser o melhor. Sempre o melhor. Você não pode oferecer a mais ninguém algo melhor do que para Deus. Para Ele é sempre o melhor. Sempre o melhor.
Porque se nós não estivermos dando a Ele o melhor, certamente nós estaremos dando a sobra. Porque para Deus Ele sempre olha assim: ou você está dando tudo para Ele, ou está dando somente a sobra. E sobras para Deus são sobras. Queria, para finalizar essa noite aqui, que você pensasse em uma coisa. Já pensou alguém te oferecer uma casca de banana? Você ficaria feliz? Uma casca de banana? Alguém chegasse para você: olha, lembrei de você hoje e trouxe para você essa casca de banana. E desse assim na sua mão. Olha, uma casca de banana? No mínimo você pegava a casca e já jogava na cara do indivíduo, né? Mas vamos pensar uma coisa melhor ainda. Uma pessoa vem com um carrinho de mão de casca de banana. Pensei em você hoje, trouxe para você esse carrinho de casca de banana. Mas o que eu vou fazer com um carrinho de casca de banana? Melhor ainda, irmãos. Chega um caminhão com um container cheio, repleto de casca de banana. Para você. Irmãos, entenda uma coisa. Não importa a quantidade de sobra. Sobra é sobra. Se você está contribuindo valores altos do seu salário, mas se é o que sobra, sobra é sobra. Se você acha que tem contribuído em alguma coisa para sua família e para sua igreja, se acha que isso tem sido um esforço seu, mas ao avaliar você percebeu que é sobra, sobra é sobra, não importa a quantidade. Sobra é sobra, sempre será sobra. Deus não quer sobra. Mesmo que pareça grandes quantidades, Deus não vai querer sobra. Se você não quer sobra, porque Deus tem que querer. Entregue o melhor para Deus. Entregue tudo para Deus. Se você não entregar tudo, vai ser sobra. Quando você for para casa, fique imaginando você na presença do Senhor entregando casca de banana para Ele. Se você ainda tem aquele orgulho de dizer: olha, não falho em nenhuma contribuição mensal, é bem provável que você esteja contribuindo com sobra. Irmãos, todos nós diante do Senhor devemos ter vergonha. Todas as nossas contribuições devem soar como 2 moedinhas. Senhor, eu estou te dando isso aqui, é um baita de um sacrifício, mas eu sei que isso não é nada diante daquilo que o Senhor fez por mim. Essa é a percepção. Senhor, eu vou te entregar o melhor. É sempre o melhor de tudo. A gente começou já faz 2 semanas a orar pelas famílias da igreja. Nosso culto de quarta-feira. Poucas pessoas vêm no culto de quarta-feira. Por que não vem? Porque nem esse tempo sobra. Oração não é importante. Você diz que é, mas não vem. Nosso Deus só merece sobras. Sobra a nossa vida. Sobra do nosso tempo. Sobra do nosso dinheiro. Nossos filhos são tratados melhores do que Deus. Nosso tempo, nosso investimento é dado mais para eles do que para Deus. Nosso marido, nossa esposa, nosso patrão, então, nem se fala. Sobras e sobras e sobras para Deus. Cogitei a gente voltar com a EBD. Sobras.
Temos poucas pessoas para cuidar das crianças. Sobras para Deus. Sobras, sobras, sobras. Tantas coisas a gente precisava fazer, mas para Deus é sobras. Esse teto está assim há anos, mas o teto lá de casa está inteiro. Precisou fazer uma reforma? Rapidamente eu fiz. E para Deus? Sobras, sobras, sobras. E o tempo que eu tenho livre? Eu só posso gastar comigo mesmo, não é verdade? E para Deus? Para Ele nem sobra, sobra. Que vergonha, irmãos. Que vergonha vir aqui dizer que nós viemos servir ao Senhor. Durante a semana nós nem lembramos dEle. A gente está tão entretido com esse mundo que as redes sociais revelam qual é a verdadeira intenção do nosso ser. Deus não tem espaço na nossa agenda. Nem as sobras a gente dá para Ele. Nem uma casca de banana. Se a gente continuar dando para Deus sobras, nem nós vamos sobrar nesse lugar. Deus deseja a nossa vida por completo nessa igreja. Deus deseja que você ore em casa e ore aqui. Deus tem exigido de nós pouquíssimas horas por semana para estar juntos. Mas só damos para Ele sobras. Senhor Jesus, nós te agradecemos. O Senhor é um Deus paciente, um Deus que demora em se irar, um Deus que nos dá chance de mudança. Obrigado por mais uma nova chance. Nos capacita, Senhor, para que a gente aproveite. Que as nossas vidas sejam dedicadas a Ti. Em nome do Senhor Jesus, amém. Vamos levantar, queridos, e entoarmos um cântico. O Espírito de Deus está aqui, o Espírito do Senhor operou, o Espírito de Deus está falando com a igreja, conosco. E só o Espírito Santo de Deus para convencer, para mudar, para moldar, para tratar, para fazer acontecer, não é verdade? E que o Espírito do Senhor esteja movendo nossos corações, que o Espírito de Deus esteja movendo a nossa igreja batista aqui em Japuí, para que nós possamos juntos caminharmos, andarmos um ao lado do outro, apoiando, sustentando, orando, intercedendo, amando, cuidando, tratando, né? Para que a gente possa ver a glória do Senhor neste lugar, para que a gente possa ver milagre do Senhor neste lugar, não é verdade? Para que a gente possa ver o Senhor se agradando de nós neste lugar, amém? Realmente tudo é do Senhor, precisamos aprender que tudo é do Senhor. Mas que nem o pastor orou, o Senhor, as misericórdias do Senhor, elas se renovam, elas vai. O Senhor sempre dando oportunidade, o Senhor sempre, né, dando o tempo dele para nós. Se nós estamos aqui esta noite, é porque Ele deu este tempo para cada um de nós. Refletirmos naquilo que Ele está falando. Isso serve para a minha vida, serve para nossas vidas. Amém? O Espírito Santo do Senhor está aqui. Nós somos ministrados sobre entrega, contribuição, né?
Se você quiser participar do culto neste momento com a sua contribuição, você pode fazê-lo enquanto a gente estiver cantando, amém? O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pois o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito, em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Oh,
te adorar, Senhor. Vamos encerrar o culto dessa noite. Nós viemos a este lugar exatamente para ofertar. Eu não sei se o Senhor encontrou aqui aquilo que o Senhor esperava. Não sei se o Senhor conseguiu enxergar aqui aquilo que o Senhor imaginou das nossas vidas, aquilo que o Senhor planejou. Mas o Senhor veio e nos trouxe a palavra, Senhor, de correção. Eu entendi. Eu entendi o quanto eu tenho perdido da minha vida, Senhor, com outras coisas. Eu entendi, Pai, o quanto tenho desperdiçado meu tempo. Eu entendi, Senhor. Eu entendi a necessidade de ofertar tudo a Ti. Nós entendemos, Senhor. A perspectiva que nós temos é de um culto diferente daqui para frente. Um culto realmente desejoso, Senhor, de pessoas que queiram Te agradar. Um culto que vai revelar uma entrega total durante toda a semana. Um culto de pessoas que entendem que pertencem ao Senhor por completo. Um culto de verdadeiros adoradores. Um culto de pessoas que vão estar sempre ofertando com a consciência de que é pouco, porque o Senhor sempre merece mais. Mas um culto repleto de pessoas que entram neste lugar com as mãos cheias para ofertar a Ti. Com a consciência de que não vem a este lugar para receber, para consumir, mas para ofertar. Mãos cheias de gratidão, mãos cheias de salvação, de testemunho, mãos cheias de clamor, mãos cheias de vontade desse encontro contigo, com a Tua igreja. Pai, obrigado. Obrigado porque o Senhor nos revelou o que o Senhor deseja. E agora nós já temos consciência do que nós precisamos fazer. Agora a gente já sabe. Agora a responsabilidade é nossa. Senhor, continuamos clamando a Ti, Senhor, por uma obra transformadora na vida da nossa igreja. Usando cada uma das nossas vidas, Senhor, aqui representadas e famílias, para a salvação de pessoas. Pai, eu sei que o Teu desejo é ver este bairro todo convertido, Senhor, a Jesus Cristo. E que o Senhor deseja utilizar a Tua igreja. Por isso eu peço, Pai, nos aviva com o Teu Espírito Santo. Nos dá a palavra poderosa de Jesus Cristo. Nos dá ímpeto, Senhor. E nos dá esse desejo de Te servir. De realmente se ofertar a Ti, Senhor, 100% da nossa vida, em todas as áreas, em todos os momentos. Que a Tua igreja viva repleta, Senhor, de convertidos, de novos convertidos, de pessoas que vão Te conhecer através das nossas vidas, de pessoas que vão passar a adorar a Ti assim como nós adoramos, porque sabem que isso é o melhor para a vida delas, através do nosso exemplo, através daquilo que o Senhor fez em nossas vidas. Louvado seja o Teu nome por este privilégio que o Senhor nos deu e por essa alegria de poder levar as boas novas do Evangelho. Leva, Senhor, a Tua igreja em paz neste momento, que o mais breve possível nós possamos estar juntos novamente, para continuar este louvor em grupo, mas que vai ser estendido durante todos os nossos dias ao Senhor, um sacrifício constante, uma oferta constante a Ti. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Uma boa semana a todos, irmãos. Então,
Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem.